estávamos falando de segurança mundial e agora a gente vai falar especificamente da segurança pública. E, Roberto, eu gostaria de saber sua opinião, porque a gente viu essa semana que o presidente Bolsonaro apresentou os números da violência de 2021, que caiu 7% em relação a 2020, que teve um aumento de 5%. E por incrível que pareça, meu amigo, só um segundo. Por incrível que pareça, a Rede Globo chegou aí a público para dizer que a diminuição da violência era porque os traficantes estavam profissionais. Os traficantes se haviam se profissionalizado tanto que as mortes diminuíram porque eles começaram a matar as pessoas mais certeiramente. Roberto, meu irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? Essa emissora cada dia desce mais um degrauzinho, mas eu não quero lhe colocar em maus lençóis. Eu quero apenas que a gente comente, que você comente o que quiser, mas vamos nos ater ao fato da diminuição da violência de 2020 para 2021 e a que você atribui o fato da violência em 2020 ter aumentado. Adriano, vamos só para situar aqui quem está ouvindo, né? Em 2017, o Brasil teve o maior número de assassinatos da sua história. O número exato, ele varia, né? Depois eu vou explicar por quê, mas, por exemplo, na matéria do jornal Globo, o número de assassinatos em 2017 está como 59.128. Mas há quem diga que esse número chegou a 65 mil assassinatos. Mas, de qualquer jeito, é um número absurdo. Louco, absurdo. Né? Inconcebível. Não existe nenhum lugar no mundo fora de guerra em que você tem um número como esse. Bom, isso foi em 2017. Em 2018, esse número caiu, né, mais ou menos 12%. Então, de 2017 para 2018, o número de homicídios caiu mais ou menos 12%. Depois, de 2018 para 2019, caiu mais 19%. E aí, de 2019 para 2020, teve uma alta de 5%. E de 2020 para 2021 caiu de novo 7%. Então, o número de assassinatos ano passado ainda é um número boçalmente alto, 41 mil, né, por volta de 41 mil, mas é o menor número que o Brasil teve, se eu não me engano, em 20 Desde anos. a série histórica, não é isso? Desde que se começou a montar essa série, que eu acho que tem 20 anos. Agora vem o detalhe, Adriano, que é muito importante. No Brasil, as estatísticas sobre criminalidade, elas são produzidas e interpretadas por um grupo, um ecossistema formado por ONGs de esquerda. Não são instituições neutras, apartidárias, e nem instituições que fazem parte do Estado. São organizações não governamentais que defendem pautas como o desencarceramento, Sim. Defendem a legalização das drogas, saidinhas, as saidinhas, né, nos feriados, a progressão de regime, e defendem uma coisa que é até inacreditável, né, chamada abolicionismo penal. O abolicionismo penal é uma teoria que hoje tem apoio dentro das escolas de direito brasileiras e dentro de muitos tribunais, ministérios públicos e defensorias. O abolicionismo penal diz o seguinte: o bandido não deve ser preso, porque prender não ressocializa. Prender é uma violência que o Estado faz. Então, essas entidades, elas defendem essas pautas e elas, ao mesmo tempo, têm o monopólio da produção e da interpretação das estatísticas criminais no Brasil. Então, é óbvio que a interpretação que elas dão é uma interpretação que favorece a visão ideológica que elas têm. A narrativa delas. A narrativa. E aí vem uma coisa assim, que a gente escuta tanta besteira dita na área de segurança pública no Brasil, que você até acaba... Você não sabe mais o que é a manchete da Folha de São Paulo ou da Falha de São Paulo. Né? Verdade. Você não consegue mais nem zoar, porque a zoação são eles que fazem.
Então inventaram essa história aí de que é a profissionalização dos traficantes de drogas. A verdade, Adriano, é que sem que se faça uma análise no detalhe dos dados, você não consegue ter uma explicação sólida. Roberto, desculpe te interromper. Quando você fala essa análise detalhada aí, especificamente seria o quê? Seria pegar os índices de violência e criminalidade de cada secretaria de segurança de cada estado e fazer uma estatística? Seria isso? Ou não? Também. Porque quando você fala em homicídios, quando você fala, ano passado morreram 41 mil pessoas assassinadas. Algumas dessas pessoas, Adriano, foram assassinadas numa transação de droga, né? Então, é uma facção invadindo o terreno da outra. Sim. Outras pessoas foram assassinadas porque estava no carro, veio um vagabundo para roubar o celular. Sim, claro. Outras pessoas foram assassinadas numa briga de bar, que tinha um sujeito bêbado, tirou uma arma. Entendi. Outras foram assassinadas num episódio de violência doméstica. Sem você examinar cada um desses casos e classificá-los, você não sabe se o que aumentou, né, se a queda foi realmente na briga entre traficantes, ou se a queda foi no assalto de rua, e aí o motivo foi um policiamento melhor. Essa análise detalhada, Adriano, não é feita. Pois deixa eu te falar uma coisa, Roberto. Curiosamente, a minha tese de doutorado é sobre gravura urbana. E eu coloco gravuras na rua. É uma espécie de trabalho de ateliê para fazer a gravura, misturado com street art, com arte urbana. E como eu coloco soldados, imagem de soldados na rua, o meu orientador lá na Espanha, onde eu estou, a tese já está pronta, eu só preciso agora fazer a defesa. Ele disse assim para mim: Adriano, você tem que estudar os índices de violência da cidade de Valência, na Espanha, que era onde eu morava. Aí eu falei, tá certo. Aí fui lá na Secretaria de Segurança Pública da cidade, conversei com alguém que me foi indicado pela secretaria, uma espécie de porta-voz. E aí, cara, eu soube que lá, porque cada estado, cada província é autônoma na Espanha, ok? Tem as suas próprias leis, tem as suas próprias regras. Obviamente que o estado central tem regras para todo mundo, mas as comunidades são autônomas. E para minha surpresa, Roberto, eu vi lá exatamente isso que você está falando. Quando ela me deu os índices de violência ano a ano dos anos que eu pedi, por exemplo, tinha lá assalto à mão armada, assalto se o cara assaltou o carro com arma, se o cara levou o carro que estava parado lá sem ninguém, entendeu? Violência doméstica. Eram 19 itens catalogados de violência, digamos assim, para você saber exatamente. Roubaram X carros, beleza, roubaram X carros em Valência, mas roubaram carro à mão armada ou levaram o carro que estava parado? Violência doméstica em casa, ok, mas a violência doméstica foi o cara que bateu na mulher ou a mulher que bateu no cara? Entendeu, Roberto? Então exatamente isso que você falou, estava catalogado item por item e eu estudei tudo isso. E só para resumir, para dizer o seguinte, que na cidade de Valência, durante os anos que eu morei, o índice de violência diminuía ano após ano. Diminuía, ok? Então, no Brasil, após Bolsonaro, é a mesma coisa que está acontecendo, está diminuindo. Mas na Espanha, em Valência, diminuía ano após ano. E o único crime, digamos assim, que aumentou ligeiramente era a violência doméstica. Mas você tem razão, tem que catalogar para a gente saber exatamente qual tipo de crime foi cometido. Isso no Brasil não existe, né, Adriano? Esse tipo de trabalho. Tem alguns poucos pesquisadores que tentam fazer esse trabalho, mas eles não têm espaço na mídia, eles não têm voz. Basta você ver, né, como esses grandes especialistas das TVs e dos jornais, como eles se comportaram diante do fato de que, apesar de nos últimos anos ter acontecido um aumento no número de armas legais na posse de cidadãos no Brasil, o número de homicídios caiu. Então isso destrói a narrativa mais básica, né, da esquerda, de que mais armas significam mais crimes. E aí, como é que eles tratam esse assunto? Com silêncio, né? Eles simplesmente não deixam que ninguém fale. Verdade.
Então, meu querido, vamos falar de outro assunto agora?